Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Senhor, glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo mais doutrinário, um pouco mais profundo da palavra nesta manhã, algo que pode nos ajudar na estrutura do nosso conhecimento teológico, e quero compartilhar isso de todo o coração a todos os colegas, amigos, companheiros que amam a palavra de Deus nesta manhã, estão aqui porque sabemos que aqui é casa do pão e o Senhor tem estado mostrando seu amor para conosco de uma forma muito grande, nos dando vida, saúde, paz. Quantos estão contentes por isso e podem agradecer a Deus pela vida? Glória a Jesus. Capítulo 5 do livro de Romanos, versículo 12 até o verso 21. Esse texto é o texto que resume, bem dizer, o livro todo. Capítulo 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Veja a parte. Se puder marcar essa parte aqui, que é o negócio do assunto. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Mais uma vez, porque o juízo veio de uma só ofensa. Não veio de duas, nem de três, nem de quatro. Só veio de uma. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Veja que o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Para que se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Outro pedaço também aqui que é importante que a gente marque. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, mais uma vez, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, na sua Bíblia, irmãos, está muitos, não é verdade? E eles colocaram esses muitos, não sei porque que eles colocaram, porque no grego está todos. Está assim, no grego, na Vulgata, na maioria das traduções do mundo inteiro, está todos. E não sei por que na nossa Bíblia eles colocaram muitos. Uma tática terrível para tirar alguma glória da doutrina em si. Veja só, eu vou ler de novo, veja a importância desse muitos. Diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, aqui diz, muitos foram feitos pecadores, isso é uma tática, porque a Bíblia diz que todos foram feitos pecadores. Estão bem? Isso é forte, isso aqui. Eu me preocupo muito com esse assunto aqui. Agora diz assim pela obediência de um, aí sim, muitos serão feitos justos. Por quê? Porque muitos não crerão. Olha só que coisa. Muito bem, isso aí são detalhes. Verso 20.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. De novo, uma palavra forte. Vou ler de novo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, qual é o propósito da lei? Revelar a ofensa. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí no último verso. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justificação para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que às vezes a gente dá um aleluia, um glória a Deus, mas não entende nada do que a gente leu, né? Essa aqui é a verdade. Porque é uma bagunça aqui santa que a gente lê, que é a justificação. Eu pensei assim, todas as vezes que eu li esse texto aqui, eu disse, um dia eu quero encarar esse texto cara a cara. Vamos estudar isso aqui, nesta manhã. Quantos querem estudar comigo? Diga amém. Então, tome seu assento em nome de Jesus. Antes de mais nada, queria que vocês observassem dois aspectos do capítulo 5. Anote aí. Primeiro aspecto é como nós somos justificados. O que seria a justificação? Vamos ver pelo menos essa parte da justificação para a gente entrar no capítulo 5 e observar esse aspecto da justificação. Capítulo 8, versículo 29, por favor. Vamos entrar nesse detalhe que é importante para nosso ministério. Capítulo 8, versículo 29. Anote 5 palavras. 5 palavras. Lembre-se daquela vez que ensinei vocês sobre o colchete? Você pode pôr um colchete. Capítulo 8, versículo 29. Vamos lá. Porque os que dantes conheceu, colchete, número 1. Também os predestinou, colchete 2. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. Aos que predestinou, a este também chamou. Chamou. Número 3. No verso 29 você marcou conheceu. No verso 29 você marcou predestinou. E agora no verso 30 você marque chamou. E a este também chamou. E aos que chamou, a este justificou. Justificou. Número 4. E aos que justificou, a este glorificou. Então, dentro do aspecto da eleição, diga comigo essa frase. Diga forte esta frase. Dentro do aspecto da eleição, diga. Há 5 palavras que juntas formam a eleição. A palavra predestinação em si, que é citada e estudada muitas vezes, mal compreendida, ela é tão simples, porque a palavra já está dizendo pré-destinado. Então quer dizer que ele não é destinado, porque se ele fosse destinado, não teria pré. Então a palavra pré quer dizer antecipadamente reservado para ser destinado. Então se uma pessoa diz eu sou predestinado, ela está abaixo do que está eleito. Porque o que está eleito já está destinado. E o que está predestinado ainda não está eleito. Assim eu não posso criar uma confusão em cima de uma frase, porque, na verdade, essa doutrina em si, levada para o outro lado, do lado de que Deus colocou alguns homens para serem salvos e os predestinou, e nós colocamos a palavra predestinou como se fosse definitiva, sendo que o próprio português da palavra já está dizendo que ele ainda não está, ele só está pré. Agora, dentro do aspecto geral, nós temos 5 palavras. Observe as 5 palavras. Na eleição, diga comigo, o saco inteiro, diga, o saco inteiro. A bolsa inteira. Diga de novo, a caixa inteira. É a eleição.
Então eu não posso pegar uma aba da caixa, que seria predestinação. Pré quer dizer antecipado, destinado. Eu sou pré-parado. Eu sou pré-parado, quer dizer, antes eu estou sendo treinado para algo. É isso. Não no sentido destinado, porque se fosse destinado, não precisava usar a palavra eleição. Mas essas 5 palavras, escute isso, é importantíssimo, porque está vindo uma doutrina muito forte que está pairando, já está chegando, já está forte em alguns países da América Latina, que pessoas estão declarando bem, em alto e bom som, dizendo, a graça nos livra. E essa doutrina da graça que nos livra, se não importa se eu peco, se eu tenho sangue para me perdoar, não importa se eu pecar, que é uma heresia isso aqui. Então nós temos que estudar isso aqui. Então vamos encarar esse assunto. Verso 29. Dentro da eleição nós temos, marque aí, número 1, conheceu. Deus conhece. Esse conhecimento, ele é baseado na presciência. Só que a presciência de Deus não interfere na nossa decisão. Porque se a presciência de Deus interferisse na nossa decisão, não nos daria a ele livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não pode ser interferido pela presciência, esse conhecimento. O verso 29, puxe, se você tem uma caneta, puxe uma linha para fora e coloque assim, presciência. Esse conhecimento é por presciência. Só que a presciência de Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio vai decidir a nossa eleição. Mas isso tratando em miúdos, pastor Nelson. Ok, vamos tentar falar isso de uma forma que você entenda. Por exemplo, Deus criou os anjos. Só que Deus criou os anjos imortais. Quando ele cria os anjos imortais, então os anjos não podiam pecar. Porque se eles pecassem, eles se tornariam pecadores eternos. Essa imortabilidade dos anjos foi dada pelo fato deles serem imortabilizados. A imortalidade para os anjos foi um perigo, porque eles foram feitos imortais antes da eleição deles. Nenhum anjo foi eleito antes da rebelião de Lúcifer. Eles foram criados imortais. E como eles foram criados imortais, eles tinham que passar por uma rebelião para a eleição deles, porque a eleição deles seria pela decisão própria deles. Na rebelião de Lúcifer, eles então decidiram se eles ficavam do lado do Senhor, do capitão dos exércitos do Senhor, ou se eles ficavam do lado de Lúcifer. Então, o que foi a rebelião de Lúcifer? A rebelião de Lúcifer foi o mesmo que a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal foi para o homem. Deus precisava, porque no caso deles não teve morte de Cristo na cruz, no caso deles não teve redenção, parente remidor, justificação, predestinação, para ele não teve esse assunto. Quando Deus criou os anjos, disse, vocês são imortais, se pecarem são pecadores eternos. Se crerem em mim e me aceitarem, eu os elejo. Por isso que Pedro, quando fala dos anjos eleitos, ele está falando dos anjos que ficaram do lado do Senhor depois da rebelião. Eles só foram eleitos depois da rebelião. Os que passaram pela rebelião, lhes deu o direito da eleição. A eleição é resultado da decisão deles ao lado do capitão dos exércitos do Senhor. A eleição é resultado da obediência. Quantos estão me entendendo até aqui? Dá um sinal de vida. Obrigado. Agora voltando à fita. Deus cria os anjos imortais, sem serem eleitos. Só seriam eleitos depois da rebelião. Se eles passassem para a rebelião, nunca mais eles pecariam. Então a eleição lhes dava o direito de estar ao lado de Deus eternamente, em santidade eterna, sem nunca pecar. Porque eles não tinham cruz, mensagem do evangelho, não tinham nada. Era uma decisão. A salvação deles para a eleição seria pela decisão deles ao lado do Senhor. Ok, número 1. Número 2. Agora Deus vem criar os homens. Quando ele cria os homens, ele para e pensa, não posso criar os homens imortais. Porque se eu criar os homens imortais e eles pecarem, eles vão ser iguais aos outros anjos. Porque no caso dos homens,
seria mais difícil ainda, porque todos pecaram. E Deus, pela sua presciência, a presciência de Deus é só para ele usar misericórdia. Você pode dizer, mas a presciência de Deus não interfere no futuro do homem? Não, Deus não interfere, mas ele se antecipa com a misericórdia. E para que serve a presciência de Deus? Porque ele, sabendo que você vai entrar num buraco, ele se adianta e, misericórdia, eu te tenho misericórdia, misericórdia. Quantos podem dar glória a Deus pela misericórdia? Quantas vezes não tem salvado pela misericórdia? A presciência ama a misericórdia. Porque o homem te dá crédito pelo seu passado. Todo mundo dá crédito a você pelo seu passado, sua ficha passada. Mas Deus não. Ele dá crédito para você pelo que você ainda pode ser no futuro. E a sua misericórdia é que reina. E quando ele cria o homem, ele diz para si mesmo, não posso criar o homem imortal, porque ele vai pecar. E se ele vai pecar, eu tenho que mostrar misericórdia. Então eu tiro a imortalidade dele. Deixo ele não imortalizado, deixo ele imortal. E ele criou o homem imortal, um pouco menor que os anjos. E o homem peca. E todos pecam, presta atenção, todos pecam. Não só uma terça parte, todos. E Deus dá uma risada e diz, a minha graça vai entrar agora. A diferença entre o homem e os anjos é o corpo físico. Porque no corpo físico nós somos feitos mortais, para sermos imortais. Nós somente seríamos considerados eleitos se nós obedecêssemos e não comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós não comêssemos e comêssemos da árvore da vida, nós já seríamos eleitos por termos elegido a árvore da vida, que era Cristo naquele então. Então, nós já seríamos eleitos pela nossa obediência ao comer da árvore da vida. Então, nós seríamos feitos eternos e salvos pela nossa obediência ao comermos da árvore da vida, que é Cristo. Mas o homem não comeu. E como o homem não comeu, ninguém passou. Nesse aspecto, os anjos foram melhores. Por quê? Porque pelo menos 2/3 partes deles passaram. E os homens, ninguém. Então Deus armou um plano tremendo. Baseado nesse texto, nós vemos o capítulo 5, já entrando nesse assunto, a partir do verso 12, para a gente entender agora. No verso 13, acompanhe comigo o verso 13, porque agora que a gente vai entender o texto. Verso 13. Porque até a lei, preste atenção que o texto está dizendo, até a lei, aleluia. Até a lei estava o pecado. Esse estava no sentido de reinar. Até a lei reinava o pecado no mundo. Aí diz um versículo terrível, um versículo que é explosivo, um versículo que tem todo tipo de bombas, que diz assim, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Como se explica isso? Agora vamos ver como se explica. Veja o verso 15. Presta atenção. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, a ofensa de um, diga forte, a ofensa de um, diga. Ok, pare aí no seu pensamento, por favor, observe agora. Se o texto está dizendo que pela ofensa de um veio o juízo, porque todos morreram. Deixa eu explicar isso aqui de uma forma assim prática. Presta atenção aqui, ó. A campainha, o pecado. Muito bem, aqui tem todos os homens estão aqui. Toda a raça humana está aqui. Toda a raça humana está aqui. Aí Deus diz assim. O juízo estava aqui, ó. Presta atenção. O juízo estava aqui. Qual era o juízo? O juízo era a morte. Diga forte, o juízo era a morte.
Então, onde está o juízo? Olha só a distância. O pecado está aqui, o homem pecou aqui. O juízo estava lá, preste atenção, o juízo estava lá, era a morte. Por uma única ofensa, uma única, Deus disse, se você pecar, você morre. Presta atenção, estava lá na frente, o juízo estava lá na frente. Depois do milênio, lá para frente, já no início do estado eterno, lá na frente, o juízo estava lá. Se você pecar, eu trago o juízo de lá para cá. Adão pecou. Deus pegou o juízo que era daqui e trouxe para cá. Logo, todos que estavam em Adão estão condenados. Ora, se todos que estavam em Adão estão condenados, todos os que pecavam depois de Adão já estavam condenados. E se todos que pecavam depois de Adão, esse que está aqui, esse que está aqui, esse que está aqui, estavam condenados, logo o pecado deles não era imputado. Por quê, pastor Nelson? Porque todos já tinham recebido a sentença, que era a morte. E se todos, pastor Dueto, tinham recebido a sentença que era a morte, todos que estavam aqui que pecavam, não tinham imputação de pecado sobre eles. Todos, vou repetir de novo, outra vez. Isso tem que ficar bem claro, para a gente poder caminhar para lá. Se pela ofensa de um, o juízo que estava lá veio sobre Adão, todos nós que estávamos em Adão, recebemos a morte antecipadamente. Se eu ando aqui e peco, meu pecado não é imputado, porque eu já estou condenado. Então escute agora. Veja o texto, verso 13, por favor. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quando veio a lei só veio no dia de Moisés. Então todo mundo de Adão até Moisés que pecava, seus pecados não eram imputados individualmente, eles eram imputados em Adão. Então o culpado de tudo era Adão, e não a pessoa que pecava depois, até a lei. Deus colocou a mão na cabeça e disse, eu tenho que resolver isso. Vejam pecados como este, por exemplo, graves. Pecado grave, por favor, pecado grave. Não que um pecado seja maior que o outro, mas é só para você ver o absurdo do assunto. Veja, por favor, o capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4. Versículo 23. E disse Lameque às mulheres, suas mulheres, Ada e Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Sabe o que é isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, eu nunca serei culpado. Ele ria. Ele está pecando, matando, porque um rapaz pisou no pé dele, pastor Joel. E ele mata um rapaz e diz, isso não me importa. Eu não serei culpado por isso. O pecado de Lameque não foi imputado, porque ele está vivendo sem lei. Porque o pecado de Lameque já está em Adão, porque Lameque já está condenado em Adão. Assim, todos os que vieram até Moisés viveram debaixo desse jugo terrível que foi a condenação de Adão. Com isso, a morte reinava, a morte estava gargalhada, a morte dizia quem poderá comigo, a morte dizia ninguém pode comigo, e o pecado dizia morte, eu e tu somos sócios. Meus irmãos, Deus parou e disse, como eu vou resolver isso? Vamos voltar a fita para entender o melhor. Diga forte comigo, por favor. Todas as pessoas que pecavam, diga, tinham seus pecados arrolados em Adão. Logo, tinham seu juízo. Só que tinha um problema, que era uma injustiça. A pessoa vivia 900 anos. A morte custava chegar.
Exatamente. Quanto mais vivia, ele mais pecava. Então isso é uma certa injustiça. Por quê? Porque o pecado individual, vou repetir de novo, o pecado individual não era imputado. O pecado individual não era imputado sobre a pessoa. Então a pessoa matava, ela estava limpa. Por quê? Porque ela já tinha a morte de Adão sobre ela. Só que ela vivia. E ela não tinha imputação imediata, individualmente. Então Deus disse assim, diga comigo, o que é isso, pastor? Deus pegou a lei e disse assim, eu vou dar a lei agora. E quando eu der a lei, o que peca morre. Adulterou, é apedrejado. Matou, morreu. Olho por olho e dente por dente. Então o que aconteceu com a lei? A lei foi uma bênção, porque a lei trouxe justiça. Então as pessoas que só diziam, Adão pecou, se jogavam lá na culpabilidade de Adão. Agora pela lei, a lei dizia, você pecou, então você morre. Então ele era julgado pela lei e morria. Então, deixa eu levantar esse papel e dizer o que representava a lei então. A lei veio para condenar o homem de forma individual. A lei foi dada para imputar pecados. Porque até a lei, o pecado não era imputado sobre a pessoa de forma individual. Era imputado de forma coletiva em Adão. E não de forma individual. Então, qual é o papel da lei? Imputar o pecado individual ao homem. Então o homem sabia que agora, a partir da lei, ele sabe que se ele peca, ele tem uma lei para julgá-lo individualmente. Aí você lê em Romanos, Paulo dizendo, logo a lei é boa. Sim ou não? Logo a lei é boa, Jessé. Logo a lei é boa, pastor João. Pastor, logo a lei é boa. Porque a lei, você como advogado sabe disso. Isso para você é uma faca e o queijo. Agora, a justiça de Deus é manifestada através da lei, número 1. Só que a lei condena a morte. A lei não levanta ninguém. Diga bem pianinho, diga mas. Diga de novo. Deus colocou uma cláusula na lei. Agora bem forte. Quem cumprisse a lei ressuscitaria. Lá no meio da lei, ele colocou uma cláusula. Quem cumprir a lei ressuscita por ela. Então o que aconteceu? Todos os homens que se levantaram para cumprir a lei, nenhum deles conseguiu. Até que o pai disse, filho, você se encarna? Ele disse, eu me encarno. Qual é o seu propósito? Eu cumpro essa lei. Aleluia. E aqui está o poder da justificação dele pela sua graça. Logo escute. Mais uma vez. Fazer isso aqui como um prêmio. Escute isso aqui. Logo, a lei dava um prêmio. O prêmio... Vem aqui, pastor Joel. Segura o prêmio aqui para mim. Solte aqui. Só um minutinho. Segura o prêmio. Isso. Aleluia. Segure. Repete. Presta atenção. Aqui, ó. Faça assim. Todos nós estamos nessa corrida. Vai lá. Mexa o braço. Faz assim. Mexa todo mundo aí. Todos nós estamos nessa corrida. Agora diga forte. Levanta bem alto. As duas mãos assim. Como um prêmio, assim. Tipo um prêmio. Vem aqui, diga. Só tem um negócio, diga. Só tem um negócio. Só um leva o prêmio. Só um leva o prêmio. Diga de novo. Só um Só um leva o prêmio. leva o prêmio. Todos vocês
Todos São vocês convidados. são convidados, Mas só um leva o prêmio. mas só um leva o prêmio. Qual era o prêmio? O prêmio era a ressurreição dos mortos. Então todos os homens da Cana, depois da lei, tinham uma cláusula: quem cumprir a lei leva o prêmio da ressurreição dos mortos. Quem cumprir a lei leva a vida eterna. Quem cumprir a lei, a morte não terá domínio sobre ele. Quem cumprir a lei, levanta-se na ressurreição. Quem cumprir a lei. Vamos ver o texto que fala sobre isso, para que a gente não fique desconfiado. Romanos capítulo 10. Pode glorificar Deus, que isso aqui é uma bomba, meu amigo. Verso 5. Vamos lá, eu vou ler, mas só quem entende um pouquinho da Bíblia. Só quem tem um conhecimento razoável vai dar um glória a Deus depois que eu terminar. Porque esse versículo é forte, irmão. Olha só. Lá vai, hein? Estão prontos? Diga amém. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Aí, mas você pode dizer, pastor Nelson, aqui não fala da ressurreição. É porque só leu só esse versículo. Olha o outro. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, isto é, quem vai trazer o Cristo encarnado para ser homem? Verso 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Aleluia. Meu Deus. Então, veja comigo, meus irmãos. Deus tinha 3 pepinos na mão. Presta atenção, olha, não esqueça. O pecado, a morte e a lei. A lei, o pecado, a morte e a lei. O pai olhou para o filho e disse: você tem 3 desafios. O primeiro é o pecado. O segundo desafio é a morte. E o terceiro é a lei. Como é que você vai fazer, meu filho, para vencer os 3? O filho olhou e disse: é muito fácil. Se eu cumprir a lei, eu venço a morte. E se eu cumprir a lei, é porque eu não pequei. Pode glorificar a Jesus, porque Ele é digno. Ele cumpriu isso aqui. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eles dizem que com uma cajadada só ele matou 2 coelhos. Jesus matou 3. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Terande cove cheve aramaias. Teremende choro monas.
Agora veja como a morte reinava. Isso aqui é motivo de glória. Glórias a Deus de uma forma infinita. Porque no verso 14, o apóstolo Paulo escreve com muita propriedade. O versículo 14 é tremendo. Veja o versículo 14. No entanto, eu vou ler. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então ela tem plena liberdade, meu irmão. Ela vem reinando, porque ela reina porque não tem lei. Quando Moisés coloca a lei, a morte deixa de reinar, porque ela matava livremente. Agora a morte fica com o pé atrás, porque lá tem uma cláusula: quem cumprir a lei me mata. A morte dá uma examinada em Levítico 18, verso 3, 4 e 5 e lê. Vai se levantar um dentre os filhos dos homens, a quem eu vou ter que enfrentar. E o filho dos homens olha para ela e diz assim: eu vou te deixar por último. Irmãos, porque a pessoa que apanha por último, eu lembro que quando meu pai pegava meu irmão e o outro meu irmão e eu, e o meu irmão fugia, ele era o que apanhava mais. Então glorifica a Deus, porque a morte ainda vai apanhar muito. E o último inimigo a ser vencido é? Então deixa ela por último. Só que o Senhor Jesus já triunfou sobre o aguilhão dela. E o apóstolo Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? That's all right, man. Então ele não se importa da morte ser a última a ser vencida, sendo que o poder dela já foi triunfado, que é o pecado. E de uma forma muito especial. Agora, preste atenção num detalhe aqui importante. Verso 14, estou no 14. Tem que pegar essa parte aí, essa parte aqui é importante. Capítulo 5, verso 14. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Vamos parar um pouco aqui, vou gastar uns 10 minutos aqui. Vamos lá. Essa parte aqui é muito importante. Isso aqui é doutrina teológica, isso aqui é algo teológico, você tem que pegar isso aí. Vamos lá. Vou ler de novo, devagar, para explicar. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E não se aplica só ao tempo de Adão a Moisés, mas todos os tempos. Por que você está falando isso, pregador? Vou repetir de novo, hein? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, vírgula, até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, da transgressão de Adão. Isso quer dizer o seguinte, deixa eu explicar. Gessé, está pegando bem? Vou explicar. Jesus pecou na semelhança do pecado de Adão? Diga sim ou não. Diga, igreja, vai lá. Ok. As crianças que morreram naquele dia que Herodes mandou matar, elas chegaram a pecar à semelhança de Adão? Então a morte matou-os. A morte matou Jesus. Mas Jesus pecou à semelhança de Adão? Diga sim ou não.
Mas a morte matou Jesus. A morte matou os abortivos. A morte matou os inocentes, que não pecaram à semelhança de Adão. A morte os matou, mesmo que eles não pecassem à semelhança da transgressão de Adão. Então Jesus tem que satisfazer essa justiça, que era a justiça. Então Jesus tem que fazer um detalhe. Jesus diz: eu triunfo sobre o pecado, cumprindo a lei, ganho o prêmio da ressurreição e chamo para mim todos aqueles que morreram me esperando. Como é isso, pastor Nelson? Preste atenção. A corrida é o prêmio. Aqui está o prêmio. Quem ganhar esta corrida, leva o prêmio. Jesus vem e ganha o prêmio. Só que com ele tinha uma torcida. Uma torcida. Porque ele estava triunfando sobre os demônios, sobre o pecado, a morte, os bois de Bazã, os cães lá do livro de Salmos 22. Entendeu? Uma luta, uma batalha campal tremenda no Calvário. Meu amigo. E ele leva o prêmio. E quando ele leva o prêmio, os torcedores dele, que estão na bancada, dizendo: triunfa, vence, triunfa, eu creio em ti, tu és o Senhor, tu és o Cordeiro, tu és o Senhor, tu és o Cordeiro. Os irmãos já viram uma corrida? Que quando termina a corrida, só os que torceram pelo campeão ficam ali? E sabe qual a maior alegria? Sabe qual a maior alegria? É que esse que está torcendo, ele quer levar um banho de champanhe. Ele quer chegar com cheiro de champanhe. Ó, tomei um champanhe. Pois é, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, a única corrida onde só tinha um prêmio, que era a ressurreição, e todos os que creram nele, e que você faz parte desse grupo dos torcedores, foram lá e disseram: nós estamos torcendo por você. Aí Jesus deu um banho, mas de batismo. Porque o batismo não é por aspersão, é por imersão. Aí ele diz: querem meu prêmio? Diga, quero. Vou perguntar: querem meu prêmio? Então se batize. Através do batismo. Veja o texto para vocês pensarem que eu não pensar que estou inventando. Veja o texto, vamos lá. Capítulo 6, logo a seguir. Capítulo 6, versículo 3. Agora entendendo porque o 5 e o 6 estão juntos. Veja o capítulo 6, verso 3. Diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos na novidade da sua ressurreição. Então olhe para o seu irmão e diga para ele que está do seu lado, diga: Jesus levou o prêmio. Diga forte. Não, fala com ele, diga de novo: Jesus levou o prêmio. Diga de novo: Jesus levou o prêmio. E eu estava lá, porque eu me batizei nele. Essa é a importância do batismo. A importância do batismo é dizer para ele: tu não vai levar esse prêmio sozinho. Quem pode dar um glória bem gordo? Deus. Levanta a mão para cima aí, rapaz. E fala bem forte: Jesus, o senhor não vai levar esse prêmio sozinho, não. Eu quero participar dele. E assim a palavra de Deus diz que todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com ele.
E todos que creram nele tomam parte no seu único prêmio. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ele levou o prêmio e pôde compartilhar o prêmio com você pelo batismo, logo você venceu o pecado, logo você venceu a lei, logo você venceu a morte. Faz comigo, por favor. Diga, havia um só prêmio. Diga forte. E com outro dedo. E uma só carreira. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado e diga para ele, só havia um prêmio. Diga de novo, e só havia uma carreira. E diga bem forte, e só um levava. Agora presta atenção agora para a gente pegar essa parte e aplicar. Presta atenção agora que isso é importante. Se havia um prêmio só, e havia só uma carreira, logo haveria só um vencedor. E se havia um vencedor e um só prêmio, não haveria outra carreira. E se não havia outra carreira, ninguém mais pode entrar e se inscrever para cumprir a lei. Alguém pegou, alguém pegou. Ele pegou. Quando o camarada fala assim, eu vou repetir outra vez, não me entenderam, irmão. Não vou dizer outra vez, não é problema. Lá vai, pela segunda vez, segunda chance e última, não tem mais outra. Vamos lá. Se havia uma só carreira, um só prêmio e um só vencedor, a carreira já acabou. Quem quiser se inscrever para correr, não tem regra, não tem lei, não tem prêmio, porque um já levou o prêmio. Você vai correr num estádio em vão e não vai receber prêmio nenhum. Logo, você não tem que correr para cumprir sábado. Agora. Eles pegaram agora. Poxa, na segunda, camarada, de baixo pela porta, tirou 5 na sua nota. Então, se a carreira já foi vencida, se Jesus já levou o prêmio que é a ressurreição, não tem outra corrida. A única coisa que eu tenho é me agarrar ao vencedor e dizer, me ajuda, eu quero levar o prêmio. Quem pode dar um abraço no seu irmão aí do seu lado e dizer, deixa eu me agarrar em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador. E dão glória a Deus, porque sou Ele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor, que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor para os irmãos. Meus amados, hoje nós